Boa... Olá a todos. Hoje nós vamos fazer a nossa uva verde. É uma das uvas mais simples. Vamos trabalhar com poucas cores. Vamos trabalhar com verde pântano, verde pistache, o branco e o amarelo ouro. Uma das características da minha pintura, uma das coisas que eu acho legal que tem, é porque quanto menos tinta eu trabalhar, eu acho que mais fácil fica o entendimento de vocês para entender o conceito da luz, da sombra, da forma que precisa. Certo? Então, nós vamos seguir um passo que eu deixei colocado para vocês. Eu vou mostrar aqui, porque eu estou com ele aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o final. O final fica bem interessante. Eu acho que o efeito dessas uvas, esse brilho, tudo isso caracteriza o realismo na nossa pintura. A sombra e a luz colocada no local certo. Então, nós vamos começar trabalhando com o verde pântano, certo? Eu comprei um pote grande, coloquei ele num potinho de Nutella, para ficar mais fácil. Eu vou trabalhar sempre com o pratinho do lado, para eu tirar o excesso quando precisar. Vocês já sabem como é, nós já vimos isso anteriormente. Vou trabalhar com o pincel da série, eu esqueço, 326, depois eu vou deixar escrito direitinho. Então, nós vamos começar agora aplicando a sombra nos locais certos, tá bom? Vou botar um pouquinho aqui no prato, que vai ficar mais fácil ainda para a gente trabalhar. Pouquinha tinta, não tem necessidade de muita. Então, o primeiro passo é a colocação da sombra no local certo, ok? Vamos lá, então. Vamos começar aqui por cima. Eu acho que trabalhando dessa forma, não tem como, mesmo que a pessoa não tenha noção de pintura, foi aquilo que eu já falei anteriormente. Se ela consegue observar bem a forma de segurar o pincel, a forma de aplicar a tinta, ela vai conseguir realizar qualquer pintura, pelo menos nesse estilo que eu estou explicando aqui. Não chego até no final da uva, porque eu vou querer ela um pouco escura. Dou uma esfumaçada de leve. Em outros locais, eu vou precisar da luz, da sombra bem intensa. Mas não cobrindo totalmente a uva, porque eu vou entrar com pistache depois. Alguns lugares vai ser bem escuro, tá? Vou deixar mais próximo aqui para ficar mais fácil.
eu encontrei um achado nessa pesquisa de uvas, para dar uma aula para vocês. Eu encontrei um material de quando eu comecei a pintar. Eu não sei se algumas de vocês vão lembrar da revista Mãos de Ouro e Faça Fácil. Alguém lembra? Então, o Douglas Fraschetti, um conceituadíssimo pintor de rosas, ele estava no auge. Acho que ele não vai sair do auge nunca, né, gente? Vamos analisar isso dessa forma. Eu acho que ele sempre vai estar no auge porque ele é muito bom na pintura de rosas, eu gosto muito. Eu tenho um material dele muito legal que é em porcelana, em tecido. Eu tenho aquela fita cassete ainda. Sou das antigas, gente. Então eu acho interessante que a primeira vez que eu consegui fazer uma uva e fiquei 100% satisfeita foi com o Douglas. Aí eu vou disponibilizar para vocês depois o risco, porque eu não tenho mais o pano que eu pintei. Aqui pode ser bem intenso. Eu acho essa uva verde muito simples de pintar, muito fácil. Observem que eu estou vindo com a sombra, que o que vai caracterizar essa pintura tridimensional. Porque se a gente pega uma uva e pinta ela com as luzes toda para um lado só e ela toda numa posição só, fica uma pintura chapada. Essa pintura aqui, uma das características dela é, primeiro, que nós temos uva virada para cima, para baixo, lá atrás. Então, nós precisamos passar esse conceito na hora de colocar a sombra no local certo, para a gente conseguir essa ilusão de tridimensionalismo. Uma pintura tridimensional. Acho que aqui em cima temos um pouquinho também. Vocês receberam já esse material aí? Aqui nós temos uma uvinha, sabe aquelas uvinhas miudinhas que vem no cacho? Eu acho interessante também esse efeito. Vamos escurecer em volta aqui. Então depois eu vou postar para vocês a primeira uva. Vou fazer uns modelos pequenininhos com várias cores de uvas, que aí vocês vão saber depois pintar. E o nosso desafio, depois que vocês pintarem essa uva e a outra, que eu vou fazer as duas, eu vou fazer essa numa aula e vou fazer a outra em outra aula, porque foi o que nós combinamos. O desafio vai ser vocês inverterem. Essa daqui vai ficar escura e aquela que eu fiz escura, vocês vão fazer ela no tom de verde. Vocês vão gostar desse desafio.
Então, às vezes a gente tem pouco risco de pintura, mas a gente pode mudar isso. É só a gente trabalhar a imaginação, e eu vou explicar isso para vocês muito nessas primeiras aulas nossas. Esse primeiro mês vai ser muito de experimento, para vocês conhecerem bem a minha forma de trabalhar e a minha forma de aproveitamento também, de risco, de ideias, de fazer composições, porque a minha preocupação não foi criar uma composição e vender o projeto com a composição. Eu nunca tive essa pretensão desde que eu comecei a dar aula, na verdade. Talvez porque está enraizado em mim já esse conceito de dar aula, de professor. O que eu gostaria, na verdade, era que todas vocês pegassem o jeito de pintar. Eu estou ensinando uvas, vocês vão saber pintar uvas verdes em qualquer circunstância. Entendeu? Então é o conceito, na verdade é o conceito de como pintar que eu quero passar para vocês. Porque tem um material muito vasto aí tem muitos projetos maravilhosos aí, que é uma composição completa, é o risco completo, mas eu acho que limita um pouco, porque a pessoa que não tem ou tempo, ou não desenvolveu ainda a criatividade, ela fica limitada só naquele risco. Então eu quero nessas 2 aulas de uvas trazer para vocês esse diferencial, que é experimentar com o que vocês têm, que vai ser como pintar a uva verde, a uva escura, não sei o nome dela, e vocês trocarem, utilizando o mesmo risco, mudar as cores e ter uma coisa assim mais ampla. Eu tentei fazer isso com umas rosas. Deixa eu falar o que eu fiz, mas não funcionou muito bem, não teve uma aceitação muito boa, não. Mas talvez exatamente porque eu não tenha explicado da forma que eu estou fazendo agora com vocês aqui, como é que a gente pode desenvolver essa facilidade com os riscos. Eu quero que vocês observem aqui, mesmo que a gente venha com o pistache depois, que é o que a gente vai fazer, eu estou separando, dividindo exatamente onde precisa, com um pincel só sujo. Olha, para eu depois não ter dificuldade na hora que eu entrar com pistache, de perceber aonde eu preciso colocar a luz nas minhas uvas. Então, nesse primeiro momento, eu estou, olha, separando as uvas, mas aqui não está intenso a cor, o pincel está praticamente seco. Eu só estou dando uma sujada, estou sujando aqui, que é onde vai haver a ideia de que a uva está por baixo e essa por cima. Então, o tempo todo a gente trabalha o conceito de luz e sombra. Eu gosto de trabalhar uma cor de cada vez, porque eu acho assim que não confunde a cabeça. Por isso que eu disse que essas aulas nossas, apesar de ser modelos bem complexos aos olhos de quem não está pintando, quando você vai executar a pintura, você percebe tranquilo a facilidade que é em fazer. Entendeu? Então agora, depois dessa etapa, eu vou tentar não parar o vídeo, tá bom? Eu vou tentar dar sequência de uma forma
para não ter que ficar fazendo vídeos picados. Vamos ver se eu vou conseguir isso. É mais um teste aqui para ver se dá tudo ok. Então agora com verde pistache, tudo que eu preciso fazer, vou pegar um pincel maiorzinho, vou pegar o tigre da série 843, número 8, porque eu vou preencher agora todas as uvas com o pistache. Vocês vão perceber que com poucas cores nós conseguimos um efeito maravilhoso na nossa pintura. Quando eu trabalho o pistache em cima daquele tom, daquela sujeirinha, olha, a sombra fica difusa e eu consigo ver aonde está a luz, e a luz, no caso, vai estar aqui e a sombra aqui. Por isso que é legal fazer essa marquinha antes. Observem que eu passo por cima de onde eu coloquei a luz intensa, porque depois nós vamos voltar com a cor escura. Se vocês têm uma forma de pintar mais tranquila, mais fácil, eu gostaria até que vocês me explicassem, porque até hoje eu acho que essa forma de pintar, trabalhando esse conceito de luz e sombra, é a melhor forma para a gente entender que não tem segredo fazer uma pintura de forma realista. Eu posso passar por cima de onde eu passei o escuro, porque isso não vai alterar, eu não vou perder a cor. Minha preocupação agora é cobrir bem a trama do tecido. Eu posso passar por cima de onde vai ser um galho aqui, sem problema. Porque a ideia agora é cobrir a nossa pintura completamente. Então, na segunda etapa, nós vamos ter esse resultado aqui. Certo? Vamos continuar aqui, preenchendo. Aqui eu não tenho nem necessidade de passar o verde por cima, não. Mas se passar um pouquinho também não tem problema, não, porque, como eu falei, a gente vamos voltar trabalhando tudo. Se isso daqui fosse numa tela, uma pintura a óleo, eu diria que eu tô dando o fundo, fazendo o fundo da pintura. Aí depois é que eu volto trabalhando os detalhes.
A outra, vocês vão ver uma diferença, porque como ela tem uma nuance de cores maior um pouquinho do que essa daqui, vocês vão observar, quando eu fizer a aula da outra, que tem uma diferença, a forma de trabalhar. Então, eu acho legal mostrar para vocês duas formas de trabalhar, porque aí vocês se adaptam ao que for mais fácil, mais legal para vocês. É importante vocês entenderem que o que vai determinar a pintura bem feita é o risco bem tirado, a preocupação em fazer os contornos da forma que eu expliquei, porque se eu pego e trabalho do lado de dentro do que eu estou trabalhando, eu não vou deixar vazar a tinta para o lado de fora. Então, eu nunca vou trabalhar para fazer essa parte aqui dessa forma. Eu vou trabalhar sempre com o pincel, não esqueçam disso. Com o pincel dentro do motivo que eu estou trabalhando. Acho que não tem segredo se vocês começarem a observar. Passar um pouquinho aqui para tirar. Então, agora, ó, nossa preocupação, só preencher. Aqui nessa parte, eu não vou vir com o pincel assim. Eu vou trabalhar virado para dentro do motivo. Que aí fica certinho o contorno. Aqui. Bota mais um pouquinho de verde. Terminando de preencher aqui. Terminando essa. Pronto. Segunda etapa da nossa pintura tá pronta. Certo? Agora nós vamos trabalhar com um pouquinho de amarelo, porque eu quero realçar
algumas áreas nessa etapa aqui agora, ó. Eu quero com o amarelo realçar alguns lugares, bem sutil, vocês vão ver na hora que eu for fazer. E já posso acentuar o escuro em alguns lugares, ok? Vamos lá, então. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de amarelo. Vou pôr um pouquinho aqui também. Pouquinho. Se eu tivesse só 3 cores, se eu tivesse só o verde pistache, o verde musgo e o branco, eu faria as uvas com o mesmo efeito. Mas vamos enriquecer ela um pouquinho com o amarelo na área em que a luz vai ser mais intensa, sabe? Não nela toda. Realmente é onde vai ser mais intenso a luz. E certo? Agora eu vou trabalhar com o branco. Com um pouquinho a cor. Para dar uma acentuadinha aonde ela é mais clara. Só com pincel sujo, seria uma luz, eu acho que é luz seca. Mas é só onde a gente vai ver. Ali foi muito, vou tirar o excesso, porque eu tô clareando, mas eu não tô deixando ficar muito realçado o branco
Em cima de onde eu coloquei o amarelo praticamente, é que eu tô vindo com um pouquinho de branco, um pincel só sujo, na verdade. Eu já começo a perceber, olhando um todo, as luzes acentuadas da forma correta. Pouquíssima tinta no pincel. Eu vou perceber que ela vai ter alguns lugares mais acentuadinho. Agora eu vou pegar o verde pântano e misturar ele com um pouquinho de pistache. Vou fazer um tom mais intenso. Olha, não acentuei ainda as luzes no local que precisa, não. Só tô dando uma equilibrada nos tons, porque agora é que eu vou vir com a cor escura, dividindo ela melhor, mas eu já tô ficando satisfeita com o resultado. Nem sempre o branco intenso vai ser sinônimo de luz. Um tom mais claro dá pra gente exatamente o que a gente precisa, essa condição do escuro. Já não tem mais tinta no pincel. Ok. Agora é questão de observar mesmo.
E vamos trabalhar agora com a misturinha do escuro para a gente acentuar isso daqui. Eu não sei quanto tempo que tem que a gente tá aqui. Mas também não posso me preocupar com isso não, tá bom? Nós vamos agora fazer a misturinha. Porque eu não quero esse verde intenso, escurão demais. Quero ele escuro, mas não tão escuro. Oh, foi muito. Vou aproveitar esse daqui. Vamos pegar e trabalhar o verde pântano com o pistache. É mais o pântano. Então, é esse tom aqui que eu quero, que é um tom intermediário. Mas vou trabalhar com esse daqui também um pouquinho. Então, agora, nós vamos acentuar a sombra. Vou pegar um pincel menorzinho. Qual pode ser? Olha, esse daqui é aquele que eu trabalhei. A pontinha dele, tá vendo? Ó. Ele é muito bom para fazer gotas, como eu falei, e para trabalhar agora, pegando aqui, virando o pincel e acentuando a sombra. Com a preocupação de acertar direitinho aqui. Agora, com a mão bem de leve. Passo, limpo o pincel e esfumaço para a área que eu preciso. Para não ficar linha divisória. E nós vamos trabalhar essa região da sombra agora. De uma forma bem tranquila. Vocês não têm que fazer nada correndo, com pressa. Aliás, a pintura não deve ser feita correndo. Eu tô trabalhando agora com os 3 tons, tá? O pistache, o médio, que eu fiz a mistura do pistache com o pântano, e vou trabalhar com pântano em algumas áreas também.
Então, em alguns lugares eu entro só com o intermediário, que é com a mistura. Bem de leve o pincel. Eu não sei se vocês observaram, mas as uvas não são redondas. Essas uvas aqui, elas são mais alongadas. Nós temos uvas redondinhas, mas não é esse modelo, certo? Esse modelo é mais alongado. Então é importante a gente seguir também a estrutura física da uva para ficar uma pintura mais realista também. Deixar uma lá atrás, um pedacinho de uma. Observem que eu trabalho agora bem tranquila. Limpo o pincel. Pego um pouquinho do pistache. Para não ficar muito acentuado aqui. Esse pincelzinho é aquele que eu preparei na aula, lembra? Que eu mostrei para vocês. Bem de leve.
De uma certa forma, é agora que a gente delimita, a gente acerta as uvas para ela ficar ovalada, como é a forma, mas bem redondinha. É nessa hora agora que a gente faz esse trabalho. Eu já consigo ver claramente a estrutura. Agora essa daqui tá meio torta, ó. Nós vamos acertar essa daqui. Vamos entender que se a gente vem com a sombra, é porque tá faltando aqui, ó. Vou acertar o ovalado dela aqui, ó. Aqui também vou acertar. Agora eu vou pegar lá pro final para me ver aonde que vai sair os cabinhos, que aí eu já delimito aqui. Essa tá para cima, essa tá aqui, vai sair daqui um caminho. Essa daqui, aqui. Ok. Eu acho que é isso. Agora eu vou pegar o verde mais escuro, que é o pântano, e vou preencher
Tô com aquele pincel pequenininho ainda, viu? Agora a gente vai trazer esse cabinho aqui, ele vai sumir aqui assim, ó. Vamos passar ele aqui. Trazer ele para aqui. Para aqui. Isso aqui pode ser feito com pincel mais fininho. Você se adapta, ver qual que se adapta melhor, tá? Depois nós vamos entrar com as luzes. Nesses galinhos. Aqui nós vamos fazer mais um. Supostos galhos. Ok.
Isso. Agora, com o pistache, eu vou terminar de preencher. Com o mesmo pincel, vou terminar de preencher aqui. Aqui eu já tenho o galho com os 2 tons que eu preciso. Da luz e da sombra. Ok? Agora, eu vou trabalhar com aquele pincel, o 325, que é o número 6. Eu gosto muito desse pincel, que eu vou trabalhar as luzes. Até agora tá muito legal, mas vocês vão ver como vai ficar melhor depois que a gente colocar as luzes no local correto, certo? Vamos ver onde é as luzes. Sempre com uma referência, tá? Importante. Eu vou pegar um branco que esteja menos ralo, mais grossinho. Deixa eu trabalhar agora. Difícil de abrir. Esse é muito mais fácil de abrir. Vamos trabalhar agora acentuando as luzes, certo? Pouquinho. Então, eu vou ver aonde tem um pouquinho de tinta. Mão bem leve. Observe que não é um traço, ele segue o arredondado da uva. Isso cria harmonia. Não é aleatoriamente que a gente vai colocar isso, é no local certo. Pra gente ter o efeito certo. Olha, eu coloco o pincel aqui, pego o branco, na beiradinha do pincel eu tiro o excesso. Mesmo esse pincelzinho de filete,
Eu trabalho dessa forma. Algumas têm luz pouquíssimo acentuada. Agora com o branco, vou dar uma acentuadinha aqui. Ok? Entenderam bem o conceito da uva? O importante é vocês conseguirem captar bem isso. Agora eu vou pegar o sépia e vou apoiar ela aqui. Vou fazer com o sépia esse apoio. Que vai ser bem intenso nessa área aqui. Que aqui simboliza o chão. Então, eu vou trabalhar sempre de forma horizontal. Aqui eu vou preencher bem. Aqui vai passar a ideia de profundidade.
Eu não tenho que fazer ele todo chapado, vocês vão ver isso. Eu faço o apoio, que é bem intenso. Uma puxadinha pra cá. Aqui. Aqui nós vamos até uma certa parte, vamos deixar, nós vamos só até aqui. Vamos ver o nível aqui, então nós vamos subir um pouquinho aqui. Aqui assim, mais ou menos. Pra gente limitar aqui o que seria chão e o que não é chão. Vamos entender isso aqui, peraí. Vou sempre puxar, quando eu vou fazer um fundo, eu nunca pego daqui puxando pra cá. Eu pego da base, onde eu quero mais escuro, e deixo mais claro lá, ó. E mais escuro. Olha, eu apoiei a uva numa superfície. Aqui é que eu disse que tem que haver um equilíbrio para passar a ideia de apoio, tá? Porque eu não vou fazer a sombra aqui, uma sombra escura, vou fazer uma sombra suave. Aqui eu só vou vir até aqui mesmo. Porque eu quero passar a ideia de que essa uva tá levantada. Aqui todas elas apoiaram, mas essa daqui não. Essa daqui. Bom,
Eu quero ver se vocês... Eu vou dar um risco completamente diferente para vocês pintarem no tom de verde essa uva. O desafio vai ser esse. Na hora que eu postar essa aula, junto com ela, eu vou postar um risco que não é esse, que são uvas, e vocês não vão ver ela colorida e vão pintar ela de verde também, tá bom? Não vai ser um risco muito grande, porque é só para ver se vocês entenderam esse conceito. Então agora eu quero explicar para vocês como eu faço a sombra aqui em volta, porque vai ser uma coisa bem sutil também. Eu vou pegar... Eu posso usar qualquer tom para fazer essa sombra. Eu posso usar uma cor que combine com o verde, mas que seja suave para me dar leveza na pintura. Então eu gosto muito de trabalhar essa sombra, um tom de azul. Eu gosto de trabalhar lilás, violeta, né? Lilás. Eu gosto de trabalhar o magenta. Mas hoje, para ficar bem parecido com o nosso modelo, eu vou trabalhar ela em tom de azul, tá bom? Para ficar bem igual ao modelo que vocês receberam ali, certo? Deixa eu explicar para vocês como eu faço essa sombra. Eu vou pegar um paninho de limpar, vou pegar um pituá, limpar ele bem, tá bem limpinho. Vou pegar um pouquinho de azul. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, amassei bem aqui. Vou pegar um paninho, vou limpar o excesso dele aqui no paninho e vou dar um tom azuladinho. Observem que eu passo em cima da uva e suavizo para lá. Observem isso. Geralmente esse fundo aqui já tá seco quando eu faço isso. Porque eu passo por cima aqui, tá vendo? Ó, olha. Ó. E ele só vem até aqui. Hoje em dia a gente tem a facilidade de ter esse pituá, né, gente? Acho que a maioria tem esse pincel. Na minha época eu não tinha. Então, eu pegava um pincel bem grande. Olha, trabalhei esse tom bem suave. Esse cacho não tem folha, o outro tem, mas esse não tem. Porque daqui agora vai sair umas gravinhas. Eu acho que é esse o nome, gravinhas. Então, para isso, eu vou pegar um filete bem fininho. Vou trabalhar, pode ser qualquer um tom de uma tinta bem ralinha. Pode ser o verde musgo, ou verde pântano. Só que eu vou trabalhar com ele bem diluidinho. Com aquele pincel que eu tava azul, olha, eu coloquei aqui. Ó, tá bem diluída a tinta. Porque eu já expliquei como a gente trabalha com filete para fazer as gravinhas. Na verdade, eu expliquei como assinar e tudo com o filete. Dessa forma, para fazer os negocinhos que a uva tem, que é aqueles negocinhos assim, eu gosto de trabalhar com um pincel mais longo. Esse daqui é o 422 número 0.
mas vocês podem trabalhar com qualquer pincel de filetar. Molhei bem a mão e observem aqui, olha. Eu não trabalho com a mão presa aqui. Eu trabalho com a mão solta para daqui para ficar leve. Chega. E depois a gente assina. O mesmo pincel. Itamar. Marinho. Eu tenho o sobrenome só do meu pai, eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Antigamente, o rebelião era tudo doido. Não tinha muita noção, não. Prontinho, agora borda aqui um pouquinho para ficar legal. É isso. Então, nossa primeira aula tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido bem a forma. Vocês vão receber um risco de uva. Eu quero que vocês pintem dessa forma, com essas cores, porque é um outro modelo. E depois eu vou fazer a aula das folhas, que eu prometi, a aula de folhas de uva, né? Vamos aprender tudo que a gente tem direito de uvas. Pelo menos 2 aulas focadas só nesse tema de uvas, para vocês captarem bem. Eu vou ver se vai ser 2 ou 3, porque eu não sei a duração. Vamos ver o que fica melhor para mim e para vocês, para não causar danos. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou botar gotas nessa aqui, porque o brilho dela já tá legal. Eu acho que não tem necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado. É a minha forma de pintar, a forma que eu tô passando para vocês, de trabalhar o conceito de luz e sombra. E vocês vão ver que é um pouco diferente pintar a outra. Eu vou ensinar a que eu aprendi com Douglas há muitos anos atrás. Eu achei muito legal. Foi talvez aí que eu tenha entendido o primeiro conceito de uma pintura realista, porque ficou muito bonito as uvas dele. Se algum de vocês, na hora que eu postar o material do Douglas, que eu vou postar para vocês, se alguma de vocês tiver o modelo colorido, porque eu só tenho risco, eu perdi ao longo desses 20 e poucos anos, eu perdi o modelo colorido. Se algum de vocês tiverem, quiserem e puderem me doar, eu vou ficar feliz. Um abraço grande e até depois.